Café Scarano apresenta Sejam bem-vindos a mais um quadro do Conexão Agro. Que alegria estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar de algo muito interessante, principalmente aqui para as futuras gerações. Hoje a gente vai falar sobre sucessão familiar no agro. E para isso eu estou com a Isabô, que é proprietária da empresa AME Proteção Financeira. Isabô, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco. E eu já queria te falar e te perguntar algo. Ultimamente eu tenho ouvido falar sobre sucessão, né? O pessoal é um tema ainda pouco falado, mas que está crescendo aí, principalmente no agro. A gente vem falando sobre sucessão familiar, as novas gerações que estão vindo aí, e é uma preocupação, né? E o que eu queria te perguntar? Eu destaco o seguinte, quando a gente fala de sucessão familiar, a gente está falando, às vezes o pessoal, o produtor na fazenda, ele vai falar sobre essa questão de deixar o serviço, de como que ele vai conduzir o manejo, de como que ele vai conduzir a fazenda, a propriedade, enfim. Mas eu queria te perguntar, né, principalmente porque a AME trabalha com essa proteção financeira, então é um assunto muito importante para destacar. No seu trabalho, Isabô, conta pra gente quais são as habilidades hoje para a gente pensar sobre essa sucessão, né, para os produtores? Eu falo que para essa transferência de bens, qual é a estratégia que o produtor deve adotar? Bom, gente, primeiramente, muito obrigada, Tâmara, para abrir as portas aí para a gente falar de um assunto tão importante, né? E, bom, vamos lá. Essa é um assunto que vem crescendo no Brasil, uma demanda que vem cada vez mais, e a nova geração, né, quem está vindo aí para assumir à frente da fazenda, ela está começando a acordar. Já é um trabalho muito desenvolvido, né? Estados Unidos, Japão, Canadá, essa questão do planejamento sucessório. Quando a gente fala de planejamento sucessório, a gente está falando muito além só da propriedade, tá, Tâmara? Quando a gente pensa num contexto geral, a gente tem que pensar que o primeiro passo para a gente começar a organizar a questão de uma sucessão é ser um assunto falado em família, né? A gente precisa... O pessoal quase não fala, né? Não fala, existe ainda um preconceito com relação à sucessão, à morte, né? A morte é um tabu no Brasil e é a única certeza que nós temos. E quando o brasileiro começar a se organizar, né, para esse momento que todos nós vamos passar e a gente não sabe quando e onde, né? Eu tenho certeza que patrimônios, empresas vão girar e vão ficar muito mais tempo nas mãos dessas famílias. Hoje, Tâmara, mais de 70% das empresas brasileiras, e quando a gente fala de empresa, o agro, gente, quando a gente pensa na sustentabilidade, ali no funcionamento, uma plantação, ela não deixa de ser uma empresa, né, Tâmara? Não, na verdade, hoje em dia, a gente tem discutido muito isso. O produtor, o agro, ele enxergar a sua fazenda, a sua propriedade como um negócio. É um negócio. E é um negócio muito sério e que a gente tem que levantar esse assunto da sucessão familiar, trazendo um pouco para as culturas. Eu vejo que principalmente as empresas hoje que compram essas commodities, seja commodities ou seja gado, enfim, que é a carne, ovo, enfim. Dentro do agro, empresas que estão comprando isso, eles estão cada vez mais interessados em como as empresas, no caso o produtor, vai garantir essa sucessão, né, para manter. E o que você me diz sobre isso, Isabô, para o produtor garantir? Quais são esses passos? Por onde ele começa a pensar? Qual a estratégia que ele deve utilizar? Bom, vamos lá. Primeiro passo, né, eu já dei uma pincelada aqui, é conversar disso abertamente, né, porque a sucessão mal feita, né? Quando isso não é falado, isso gera briga na família, isso gera... Deixa, eu vou ver depois. Vou ver depois, e aí esse depois sempre tem aquele, talvez um filho toma mais frente do negócio, um outro filho foi fazer uma medicina, né, uma odontologia e não toma frente da fazenda, mas chega na hora de dividir, fica tudo muito perdido. E o maior bem, né? Porque a gente aqui está falando de sucessão, de dinheiro, sim, mas o maior bem é a gente deixar o nosso legado familiar, né? Qual que é nosso propósito? Quem vai tomar conta disso lá na frente? Qual que é o nome da empresa, né? Porque quem está vindo, quem criou, quem plantou, quem está aí no mercado, gente, é um trabalho muito sofrido, muito doído. E eu comecei a falar anteriormente, 70% hoje das empresas não passam da segunda geração por falta de planejamento sucessório.
né? Quando aquele patriarca ele vem a Nossa. falecer, eles não sabem, a família fica batendo cabeça, não sabe quem vai tomar conta, quem é dono de quê, qual a porcentagem. Então, o primeiro passo, eu diria que é procurar especialistas, né? Advogados, contadores, e nós, né, que fazemos a parte de sucessão, e a gente fazer toda uma avaliação, tá? Do perfil dessa família. Sabe o que eu notei recentemente? Eu tenho visto e buscado algumas informações, trazendo um pouquinho para onde eu fico um pouco mais imersa, que é o café. Muitas fazendas que estão sendo vendidas, inclusive, por questões de sucessão. Ah, meu filho não quer. Ah, não, era questão da minha mãe, do meu pai, então o pessoal não tem gosto pelo negócio. E isso é muito importante, né? Porque, e aí eles falam, vou vender. E aí começam a vender essas propriedades, eles não construíram, não fizeram uma sucessão, ou às vezes o pai morre, também, que é o que aconteceu recentemente. O filho vai vender a fazenda, porque ele não estava preparado para fazer essa sucessão. Isso acontece muito, né, Zabô? Acontece muito, gente. É o que a gente chama de dilapidação patrimonial, tá, Tamara? Entendi. Para quem não entende como funciona a sucessão hoje, tá? Hoje em dia, gira em torno de 20% do valor do bem, certo? Então, o que é inventariado? A fazenda foi avaliada em 10 milhões, tá? Uhum. Quando o patriarca vem a faltar, os herdeiros precisam de 20% desse valor. A gente está falando de 2 milhões de reais, nesse exemplo, para regularizar a fazenda. Para começar a regularizar. Isso. E, por exemplo, o produtor, geralmente, ele tem muito dinheiro ali imobilizado, em maquinário, na própria terra. E aí acontece o inesperado, né? É o esperado e o inesperado. inesperado. Uhum. E quando isso acontece, às vezes o filho ali, para custear o valor de uma fazenda ou de várias propriedades, ele tem que vender e de forma rápida, tá? Para levantar uma liquidez. Então, o que acontece? Tem um negócio que a gente aprendeu, tá? Vendendo aí, fazendo questão de sucessão, é que o nosso bem, ele vale a nossa necessidade. Então, quando a gente precisa vender algo rápido, É verdade. isso é vendido abaixo do valor de mercado. Então, o herdeiro, né, ele tem que levantar um dinheiro rápido para custear cartório, para custear o ITCMD, que é o imposto, e para custear também a parte de honorários advocatícios. E tá? que, inclusive, essa semana a gente teve notícias em relação a isso, né? Realmente, Tâmara, tivemos aí uma atualização, tá, sobre a questão da tributação do imposto ITCMD, e o que já era caro vai ficar ainda mais caro, infelizmente, viu? Ah, entendi. Isabô, para a gente concluir aqui, né? Deixo a dica para vocês, para a gente pensar um pouco mais, pessoal, sobre essa sucessão, sobre construir esse legado. E, Isabô, o passo mais rápido seria fazer um seguro de vida? Seria uma estratégia rápida, assim, eu tô aqui, preciso entender um pouco mais. Logicamente, o produtor vai procurar um especialista, já deixamos aqui a dica para procurar a AMI, né, as meninas que são super competentes para falar sobre isso, mas seria realmente o seguro, a primeira via de estratégia? Sem sombra de dúvidas, tá? Não é a única e também não é vamos falar assim, na verdade a gente faz uma composição de estratégias, tá? Mas a gente pode falar de holding. Mas o seguro de vida seria algo estratégico rápido? Rápido. Entendi. Quando a gente fala, por exemplo, por quê? Porque ele vai poder utilizar mais rápido. Não, a partir do primeiro pagamento, tá? Usando o exemplo da fazenda de 10 milhões. A partir do primeiro pagamento, aquele sucessor, ele já tem uma cobertura, tá? Então, se ele vier a faltar dali 1 mês, 2 meses, esses 2 milhões, eles já vão para o herdeiro. Entendi. E o seguro de vida é uma das únicas ferramentas, Tâmara, que não entra em inventário. É uma herança que não entra em inventário, não paga imposto de renda, não paga o ITCMD, por isso que ele é usado para essa estratégia. Óbvio que depois a gente precisa fazer uma composição aí, ver se há necessidade de uma holding ou não, se há uma necessidade de doação em vida e também custo-benefício, viu, Tâmara? O seguro, quando a gente avalia seguro ou uma holding, a gente está falando aí de um excelente custo-benefício quando a gente usa a estratégia do seguro. Bacana. Pessoal, essa é a maior importância que a gente traz para vocês hoje em relação à proteção financeira. Né, de vocês se conscientizarem, trazer a Isabô hoje aqui é realmente para despertar no produtor, né, tirar esse tabu da cabeça. Tirar o tabu, abrir o jogo, vamos conversar abertamente, tudo aquilo que é planejado dói menos na hora que acontece. Para a gente construir uma melhor, né, uma sucessão familiar melhor.
Então, muito obrigada, Isabô, Eu por que contribuir agradeço. com o nosso quadro de hoje. Bibiana, muito obrigada pela sua companhia mais uma vez no Sudoeste News e fico com você no estúdio, pessoal. Até semana que vem. Beijos. Café Scarano apresentou